Olá, tudo bem com você? Estamos começando agora o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria podermos estudar juntos o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Esse evangelho curto, bonito, traz coisas lindas sobre a proclamação de Jesus, o Messias, e Jesus, o Filho de Deus. Mostra que este homem é Deus. Ele colocou o paletó da humanidade para viver entre nós. É o Cristo encarnado. Marcos é um livro extraordinário. Espero que você esteja desfrutando, anotando aí na sua Bíblia, num caderninho, como fazem alguns, para poder se lembrar de alguns pontos muito importantes deste maravilhoso livro. Nós estamos aqui todos os dias às 6 da manhã na TV Novo Tempo. Estamos com você também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, está aqui o canal. Você pode fazer a sua inscrição, deve inscrever-se no canal, como centenas de milhares de pessoas, e também copiar o link e passar para os seus amigos, tá bom? Combinados? Vamos fazer isso? Vai ser muito legal. Estamos no Deezer, Spotify, NT Play. E temos uma novidade, já estamos anunciando há alguns dias aqui, que é a nossa assistente virtual, a Esperança. Já estamos neste mundo da inteligência artificial e você pode fazer qualquer pergunta bíblica sobre o capítulo de hoje, por exemplo, não é? E a Esperança, a inteligência artificial, vai enviar para você via WhatsApp, olha, esse WhatsApp que vai aparecendo aqui, ele vai aparecer durante o programa também, para você anotar direitinho e fazer a sua pergunta. Temas como finanças, família, educação de filhos, são, também disponibilizados para você. E eu incentivo agora, nesse início, que você busque alguma coisa sobre família, educação de filhos, relacionamento familiar, relacionamento cônjuges, tudo isso é importante. Coloque ali uma pergunta e você vai se surpreender, tá bom? A tecnologia servindo para pregar o Evangelho também. Quantas coisas a inteligência artificial vai poder fazer para dirimir as suas dúvidas e estudar com você a palavra de Deus. Graças aos anjos da esperança que estão nos apoiando com suas doações. Tudo isso é possível aqui na Rede Novo Tempo. Quer se tornar um anjo da esperança? É muito simples. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp, tá bom? Eu quero me tornar um anjo da esperança e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E além da inteligência artificial, que você pode fazer suas perguntas sobre família e tudo mais, nós temos aqui a revista Esperança Novo Tempo. Tudo é esperança aqui, viu? Tudo é esperança. É um guia de estudo da Bíblia, esta com o título Entre Família, são 15 temas. No final tem aqui umas perguntas para você responder. Olha aqui, no finalzinho, para ganhar um certificado que você envia pelo correio ou pela internet. Aqui as respostinhas, tá aqui, olha, você vai colocando, escolhendo a opção, para as perguntas, e então você recebe esse certificado. Vale a pena ser visto este outro WhatsApp, são 3, hein? 3 WhatsApps, números, Você anota e diz lá, escreve lá, Entre Família, tá bom? Você vai receber aí as instruções para essa revista ser enviada e chegar até você, tá bom? Nós vamos para o intervalo agora e na volta o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio podermos estar juntos, Um privilégio muito grande. Nós temos tanta liberdade nesse país, Louvado seja Deus. Podemos pregar a palavra, podemos ter uma TV que prega a palavra, rádios, emissoras de rádio também, e fazer publicações. Temos liberdade total, vamos aproveitar essa liberdade. Há lugares que as pessoas se escondem nas catacumbas, aí nos porões, para abrir a palavra, ou algumas páginas da palavra.
nós temos essa exuberância toda aqui de Bíblias diferentes, versões. Vale a pena. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, o capítulo 7 de Marcos. Marcos é o evangelho da proclamação. Vamos proclamar Jesus. Jesus é o Filho de Deus, do capítulo 8 para frente, e até o capítulo 8, lá o verso 30, a gente encontra Marcos preocupado com a proclamação do Messias. Ele é o Messias, ele é o Messias, esperado Messias. E ele confronta a sua verdade com a mentira dos fariseus. Vamos ver isso um pouquinho sobre tradição hoje aqui, né? Bem interessante. 3 pontos importantes aqui nesse capítulo, né? Jesus fala da tradição dos anciãos, dá-lhes uma lição sobre este assunto. Já vamos ver aqui, Jesus também trabalha com fé progressiva, é interessante, com a mulher cirofenícia, mulher grega cirofenícia, e ele também trabalha com progressão na cura de um surdo e gago. Progressão. E aí lá no capítulo seguinte, capítulo 8, quando fala da cura do cego de Betsaida, também tem uma progressão. Então a fé, por esse bloco aqui grande, a fé, ela vem numa progressão. Você não pode esperar de um menino de 12 anos, né, ter vamos chamar de fé, né, mas ter uma vida espiritual semelhante a alguém com 60 e poucos anos. Imagine em quanto tempo, não é? 12 anos, 62 anos, 50 anos de experiência. Essa pessoa deveria estar muito mais próxima da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, né? Dentro do coração de Jesus Cristo, ou tendo Jesus no seu coração totalmente, né? Uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos está começando, tem dúvidas, vai enfrentar situações. A fé é progressiva, por quê? Porque ela parte do conhecimento. E a gente não para de conhecer, não para de confiar, que é o segundo passo. Não gosto muito dessas coisas de passo, mas na fé parece que encaixa muito bem, né? Conhecer, confiar e se entregar. Como no casamento, quando você se entrega no casamento, você tem que tomar essa decisão depois todo dia. Não é que nem aquele marido que diz assim, não, eu amo minha esposa, eu falei isso há 20 anos, quando eu mudar de ideia eu aviso. Não, tem que se alimentar do amor. A fé também. Então, essa progressão da fé aqui, ela acontece de uma maneira bem clara. Mas vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Uau, eles foram para supervisionar, eram auditores da fé, eles foram lá para saber se Jesus estava falando direitinho. Vamos ver o que esse homem está falando, vamos ver se nós podemos dar o carimbo, não é? A autenticação à sua palavra. Foram lá, foram sim. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam as tradições dos anciãos, a tradição dos anciãos, e lavavam cuidadosamente as mãos. Sabe quantas vezes eles lavavam as mãos? 7 vezes. Mas não era só limpeza, era um ritual. E aquilo foi incorporado à vida. Eles nem sabiam por que eram 7 vezes. É como o marido que pergunta para a esposa, por que você corta sempre a cabeça do peixe e um pedaço grande do rabo e mais um pedacinho ali? Por que você corta sempre? Deixa só essa parte aqui. Ela fala, não sei, minha mãe sempre fazia isso, eu aprendi assim. Aí foram perguntar para a mãe, por que corta assim o peixe? Ela fala, não sei, a minha mãe fazia isso, a sua avó. Aí foram lá para a vovó. E a vovó ouve e diz assim, não, eu tenho uma explicação. Por quê? Porque a minha frigideira era pequena, então só cabia esse pedaço de peixe. Então eu tirava um pedaço ali e tirava um pedaço ali. Se precisasse fritar, o que eu tirava, eu fritava. Mas a frigideira era pequena e nem sabiam por que fazia isso. E a tradição é assim, ela vem primeiro oral, de repente a gente escreve, dizendo, ó, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade.
Então, aqui lavavam 7 vezes, 7 vezes. Tinha mais uns outros negócios de lavar várias vezes os copos, os jarros, os vasos e até as camas, aqui entre parênteses, porque não aparecem em todos os manuscritos. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, disseram assim: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus dá uma resposta boa para eles, né? Diz assim: meus queridos, é o que Isaías profetizou. Verso 6. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles estavam negligenciando os mandamentos. Verso 8. Estavam guardando a tradição dos homens. Você vai perguntar para alguém: por que você guarda o domingo? Essa pessoa vai dizer assim: porque está na Bíblia. Então me mostra. Mostra aí. Por que você acende uma vela quando a pessoa morre? Deve estar na Bíblia. Eu acompanhei bem, né, e vários também acompanharam, né, os mais novos não, mas a transição de 1999, para o ano 2000. 1999 para o ano 2000. E a gente ouvia muita gente falar. Conforme a Bíblia diz, né? De 1000 passará, mas 2000 não passará. E aí teve uma revolução, um monte de gente se entregou a Jesus. Eu vi umas coisas muito interessantes aí. Onde está na Bíblia isso? Não, está na Bíblia. Onde? Cadê? Não está na Bíblia, em lugar nenhum. É tradição, vai passando de um para o outro. Não, isso é verdade, está lá escrito. É o peixe. Corta o peixe assim, numa frigideira grande, corta o peixe do mesmo tamanho que a avó fazia, porque a frigideira era pequena, mas nem sabia disso. Não tinha necessidade. Se a avó tivesse uma frigideira grande, ninguém ia cortar o peixe. Você entende que tradição não é uma coisa boa? Então, antes de você levantar alguma coisa, assim como, veja se é uma tradição humana ou se é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, feche os olhos e faça. É a palavra de Deus. Não tenho que discutir com a verdade, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus. Agora eu começo a colocar um monte de coisas, como no sábado os judeus colocavam isso, os fariseus colocavam isso. Se a tua casa pegar fogo no sábado, você não pode tirar nada dela, porque você não pode carregar nada no sábado. Mas você pode fazer o seguinte, ensinavam outros mestres: encha o seu corpo de roupa, vai pondo roupa, vai pondo roupa, vai pondo roupa, aí você sai, né, com um monte de roupa no corpo. Aí pode. Você não pode carregar um lenço no sábado, não pode carregar nada no sábado. Mas se você costurar o lenço na roupa, faz parte da roupa, pode levar. E eu já falei aqui, né? Achou a moeda no sábado, não pode pegar, não pode carregar nada, mas pode ficar sentado em cima dela até passar o pôr do sol. Aí leva. Isso é tradição, isso não é vontade de Deus. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Não é como o fardo dos fariseus. Tem que orar às 6 horas, tem que orar às 9 horas, tem que orar meio-dia, tem que orar às 3 da tarde, tem que orar às 6 da tarde. E na praça pública para todo mundo ver. Isso é tradição. Bom, aí Jesus diz assim: vocês negligenciam um mandamento, sabe qual é? Honra teu pai e tua mãe, verso 10. Vocês mudaram este mandamento e usaram uma coisa chamada corbã. E aqui fala, né? Mateus não fala, mas aqui fala. O que é corbã? Essa é uma oferta para o Senhor. Então, se meus pais estão passando algum problema, eu vou dizer: eu não posso ajudar, porque essa é corbã, é oferta para o Senhor. E eles ficam sem ajuda. Era a desculpa que vocês dão, isso é tradição. Isso é tradição, vocês não estão entendendo nada, não é? E não é o que entra pela boca. E Jesus explicou isso para os seus discípulos também. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Sabe o que é? Você come a comida, ela sai. Vai sair. Vai sair, está escrito, vai sair, e ela sai mesmo. Sai lá no banheiro, no nosso caso. O caso deles era na latrina. E sai, comeu, sai, pronto. Assim, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que sai tem que ver com o coração.
É isso que vocês têm que aprender. Vocês não me honram só com o lábio, não com o coração, com os lábios, não com o coração. Baita de uma lição, né? Porque de dentro do coração, verso 21, dos homens, né? É que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Mas o que o mundo pós-moderno prega hoje? O que a gente ouve por aí? Não, isso aí não é pecado. Isso é um problema que você tem. Não é? Que seus pais, eu creio muito na psicologia. Tá? Tenho uma nora que é psicóloga, uma neta que está estudando para ser psicóloga. Creio muito no poder da psicologia, da ajuda que a psicologia pode dar para as pessoas. Né? Eu digo os psicólogos, creio muito. Mas, infelizmente, muita gente diz assim, não, isso não é pecado. Isso é um problema que você tem que resolver com você mesmo. Então, não tem pecado mais. O pós-modernismo, a pós-verdade, tirou o pecado. Então, assim, dentro do seu coração, prostituição não existe, é um desejo que você tem que satisfazer. Furto, já ouvi dizer, furto é o problema da sociedade, porque uns têm muito, outros não têm nada. Isso é um problema social. Roubar? Então você vai batendo nos 10 mandamentos, vai batendo na lei de Deus, vai batendo. E diz, não, isso aí não existe mais, só ame todo mundo. Dentro do coração só há mal. Jeremias, né? O coração do homem é enganoso. Não vai pelo sentimento, não. Vai pelo sentimento. Hoje não acordei bem, então nada presta. Amor tem que ver com decisão. Amar o próximo e amar o seu cônjuge. É decisão tomada. Eu vou amar. Eu decidi, é o que Deus faz conosco. Eu decidi amar você. Mesmo que você não me ame, eu decidi amar você. Amor é uma questão de decisão. Aí aparece uma mulher cirofenícia e começa essa questão do progressivo. Jesus não tratou mal a mulher. Ele estava mostrando a fé que aquela mulher tinha e a progressão da sua fé. Ele foi lá para a região de Tiro, de Sidom, lá para cima, para o norte. Não é? Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse que ele estava ali, era região gentia, e uma mulher aparece. A sua filha estava possessa, verso 25, de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, foi lá, prostrou-se aos seus pés. Mateus diz que ela menciona filho de Davi. Ela tinha algum conhecimento, alguma coisa ela tinha. Mas não era judia, era grega cirofenícia, dessa região lá do norte. Então, ela diz assim, bom, o senhor pode expelir o demônio da minha filha? E Jesus disse assim, deixa primeiro que se fartem os filhos, verso 27, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A melhor tradução seria aos filhotinhos. Não está chamando a mulher de cachorra, sua cadela, nada disso. Entre aspas, né, pus aqui. Não está chamando. Está dizendo assim, os filhotinhos. Deixa primeiro todo mundo comer, os filhotinhos comem depois. Estava querendo dizer assim, eu vim para os judeus, eu não vim para os gentios. Paulo vai falar aos gentios daqui a pouco. Mas eu vim, mas ela insiste. Ela diz, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Comem as migalhas das crianças. Aí Jesus diz assim, por causa desta palavra, da sua fé, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi e o demônio já tinha deixado a filha. Foi progressivo, ela mostrou, não é? Ela estava determinada. Jesus não quis judiar da mulher cirofenícia, ele quis mostrar para os outros a beleza da fé dessa mulher, que era gentia. E agora vem uma porção de coisas de gentios aqui, viu? E Jesus estava lá em Sidom ainda, na região de Decápolis, e aparece quem? Levaram para ele. Aqui eles levaram para ele de novo, ele estava lá nessa região, estava saindo, levaram para ele. Lhe trouxeram um surdo de gago e lhe suplicaram que pusesse suas mãos. E Jesus, tirando-o da multidão, foi à parte, pôs os dedos no ouvido, tocou a língua com saliva. E olha aqui a progressão. E disse, olhando para o céu, né? Efatá, que quer dizer abre-se.
Olha o verso 35, diz assim: abriram-se-lhe os ouvidos. E logo, em seguida, depois, o que aconteceu? Soltou o empecilho, se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Palavra comprida aqui. Falava desembaraçadamente. Que coisa espetacular. Foi progressivo. Jesus não tocou de... Ele começa a falar e começa a ouvir. Ao mesmo tempo, não, houve uma progressão. Aqui é essa visão, a fé ela é progressiva também. Não é? Eles se maravilhavam de tudo aquilo que acontecia. E quanto mais Jesus dizia para não divulgar, eles divulgavam. Porque era bom demais, né? Era bom demais da conta, como diz o mineiro. E aqui nós temos, vai entrar no capítulo 8 e vai falar ainda dessa região, ele está perto dessa região, e vai pregar durante 3 dias, e a multidão vai ficar lá ouvindo, por 3 dias sem comer nada. Olha que interessante, é o capítulo de amanhã, tá? 4.000 pessoas são alimentadas. Agora, não eram judeus, eram, a maioria, gentios. E Jesus maravilhoso. Não que ele não podia pregar para os gentios, mas ele veio buscar a sua casa. Primeiro, o seu povo, que foi rejeitado. Que o rejeitou e foi rejeitado, e agora todos nós somos Israel espiritual. Vamos agradecer a Deus e pedir esta fé progressiva, aprendendo cada dia mais. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção para a nossa vida. Ajuda-nos a termos esta fé, essa entrega total à Tua vontade. E a gente sabe que isso é progressivo. A gente vai conhecendo o Senhor cada dia mais, vai confiando cada vez mais, vai se entregando todos os dias, um pouquinho, vai se entregando. Essa progressão da fé. E um dia nós queremos estar no Teu reino. Que o Senhor nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 8, hein? A segunda multiplicação dos pães e peixes. A busca pela fama nas redes sociais tem se tornado um problema também, pois existem pessoas que arriscam a própria vida em busca do sucesso. Um caso triste que ilustra esta questão foi a trágica morte que aconteceu na China da jovem Sofia Chiang, de 32 anos. Ela morreu ao tirar uma foto arriscada em uma cachoeira no país. A mulher era conhecida por colecionar fotos radicais em suas redes sociais e dizia que a vida era para ser divertida e não idiota. Mas a diversão terminou em tragédia. Após a queda, a vítima ainda foi levada ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Sim, em nome da fama, pessoas fazem praticamente tudo para chamar a atenção. Sacrificam princípios, se expõem ao ridículo, aprendem a viver de aparências, se colocam em situações de perigo, só para ganhar a aprovação do público. Interessante como Jesus andou na contramão desta atitude humana. Ele não procurou os marqueteiros de seu tempo, ignorou as mídias e não buscou o sucesso. Na verdade, na maior parte do tempo de seu ministério, Jesus fazia questão do anonimato. Um exemplo deste seu comportamento pode ser visto no capítulo 7 do livro de Marcos. Esta seção contém muitos elementos interessantes do ministério de Jesus. Primeiramente, a Bíblia descreve ele debatendo com os fariseus sobre o conflito que existia entre a lei dos homens e a lei de Deus. Em seguida, Jesus cura a filha de uma mulher estrangeira. E no final, o capítulo narra a cura de um homem surdo e gago. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Existem alguns detalhes interessantes na cura deste homem. Primeiramente, a Bíblia registra o detalhe do suspiro de Jesus antes de fazer a oração. A palavra grega para suspirar é estenazo, que traduz a ideia também de gemido, tristeza. Esta expressão descreve o sentimento de Jesus naquele momento.
O contexto mostra que havia uma relação entre a surdez física daquele homem com a surdez espiritual dos fariseus que não davam ouvidos à mensagem de Jesus. Outro ponto que merece destaque é o desejo de Cristo pelo anonimato. Ele sabia que a fama no início de seu ministério atrapalharia seus planos por conta da oposição. De certa forma, Jesus andava na contramão das vaidades humanas. A fama corria atrás dele e ele corria para longe dela. O anonimato não o incomodava. Ele não fazia para aparecer ou ganhar a aprovação dos outros. Sua vida era autêntica. Ele não usava máscaras para agradar seu público. Era verdadeiro diante dos homens e diante de Deus. Condenando a vida de aparências, alguém certa vez declarou: para quem tem coração de rato, não adianta a aparência de leão.